Fala guys, eu sou o Fernando, sou advogado e sejam muito bem-vindos ao meu canal, onde você encontra cinema e o direito em um só local. E hoje é o dia de apresentar o quadro do Slasher no CPB e hoje é dia de falar dele, tô muito feliz. Meu malvado favorito, Senhor Freddy fucking Krueger. E fica a pergunta: você conhece a história de Freddy Krueger? Quer saber quais são as fases que um juiz percorre para determinar a pena do réu? E se o Sr. Krueger fosse responsabilizado pelas mortes que ele cometeu durante todo esse tempo? Quer saber por quantos anos ele seria condenado de acordo com o nosso Código Penal? Quer saber o meu parecer opinativo sobre a franquia? Então fiquem aí para essas e outras perguntas. Mas antes, senta a voadora no like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, compartilhe o vídeo com os amigos para ajudar o canal a crescer e o incentivo da produção de conteúdo. Dúvidas ou sugestões nos comentários. Nome: Frederick Charles Krueger, alcunha Lorde dos Pesadelos, ou Freddy Krueger mesmo. Franquia: A Hora do Pesadelo. Local: Elm Street. Total de mortes: 41 vítimas. Morte mais icônica: Philip, a marionete humana sustentada pelas veias e artérias. Fred Krueger nasceu em decorrência de um estupro coletivo ocorrido no manicômio da Rua Elm, quando a mãe dele, a freira Amanda Krueger, ficou trancada por negligência da instituição por vários dias com mais de 100 internos. A freira o colocou em um orfanato e na infância Fred se divertia matando animais e sofria bullying, sendo chamado de filho de uma centena de maníacos. Um detalhe interessante da produção é a roupa escolhida para o garotinho, com o vermelho e uns detalhes listrados, pois Fred ainda vai se tornar o Fred Krueger que nós conhecemos. Fred é adotado por um cafetão que o espancava frequentemente, até que um dia Fred decide matá-lo, tornando-se a sua primeira vítima. Anos se passaram, Fred já adulto e casado, descobre o seu prazer por torturar e matar crianças na sala da caldeira onde trabalhava. Descoberto, ele vai preso, mas logo em seguida recebe um habeas corpus. Depois é só o Brasil que é o país da impunidade, né? Revoltados, os pais da Rua Elm decidiram fazer justiça com as próprias mãos. Conduzidos pelo Tenente Thompson e a sua esposa, sim, os pais de Nancy Thompson, colocaram gasolina e atearam fogo no local. No momento em que estava sendo queimado, Fred Krueger fez pacto com o demônio para se tornar imortal, e em troca disso se tornaria o maior assassino dos pesadelos. Fred tem um principal poder de elaborar pesadelos em cenários de maior medo e trauma de suas vítimas, onde pode torturar psicologicamente, ferir fisicamente e até matar suas vítimas enquanto estão dormindo, fazendo com que outras pessoas paguem pelos seus crimes. Ele é intocável e invisível para todas as pessoas que não estão dormindo. A única forma de condenar Fred penalmente seria conduzi-lo dos sonhos ao mundo desperto e trazê-lo ao nosso tribunal. Freddy versus Jason. Place your bets. Curiosidades da franquia: as cores clássicas da camisa de Krueger são cientificamente assustadoras, de acordo com a revista americana Scientific American, pois o olho humano tem dificuldade de reconhecer esses tons de vermelho e verde quando colocados lado a lado. E um Scriven decidiu desenhar a clássica camisa após ler essa reportagem. Craven comenta que durante o tempo que estava escrevendo o filme, o julgamento de McMartin estava acontecendo sem prazo para acabar. O caso dizia a respeito a alegações de abuso infantil por parte de membros da creche, bem conceituada da família McMartin na Califórnia. Sendo assim, era um momento de extrema sensibilidade ao assunto de molestar crianças sexualmente. Isso foi parte do motivo pelo qual Fred foi descrito como um abusador de crianças, e foram muitos e muitos rascunhos disso. Mas ele decidiu reduzir o seu psicopata a apenas um assassino de crianças. O filme foi responsável por alçar carreira de famosos como Johnny Depp, Lawrence Fishburne e Patricia Arquette. Há uma teoria muito interessante na internet que afirma que Fred Krueger foi o responsável pela morte dos garotos de premonição e que na verdade faz bastante sentido. Parecer opinativo da franquia: no período em que o público já estava saturado das mesmas histórias de slashers, que corria atrás de jovens com a mesma estrutura formulaica de predador e presa, Wes fucking Craven trouxe oxigênio para o gênero, mudando totalmente o estilo do assassino, que além de torturar suas vítimas, possui um humor negro. A estrutura é totalmente original, o assassino mata suas vítimas no sonho, como escapar disso? E sim, esse vídeo é uma espécie de homenagem ao fucking Craven, que ajudou a moldar o meu gosto por filmes de terror desde a infância, com Pânico e A Hora do Pesadelo. Onde você estiver,
meu muito obrigado. Os detalhes do cenário de Ferro Velho, as garotinhas pulando corda ao cantar a música sádica, a fumaça tomando conta do ambiente, casa de comercial de margarina, mortes criativas, a aparência incinerada e ameaçadora do vilão. Sim, o Wes Craven e sua produção fizeram um trabalho impecável, uma excelente contribuição para o gênero de horror. O ator Robert Englund foi um ingrediente de soma perfeito para o resultado. Extremamente carismático, Robert nasceu para o papel, tornando Fred Krueger um produto instantâneo da cultura pop. Contudo, o filme não é impecável. Assistir e perceber que os efeitos estão datados é compreensível. Mas o pior da franquia é que o filme acaba exagerando no humor e no carisma de Fred, expandindo para tons de comédia de péssimo gosto. A franquia teve duração fora do normal, não tinha mais história para sobreviver ali, tornando o personagem saturado para o público. Ou Hollywood sendo Hollywood. Quanto mais orçamento e investimento da produtora no filme aumentavam, mais toscas as ideias ficavam. Havia uma falha de comunicação entre o estúdio e o público. Afinal, Fred se sustentava com o básico. Aquele ambiente onírico e assustador já era suficiente. De qualquer forma, é inegável que Fred Krueger é uma das maiores representações dos filmes de terror de todos os tempos. Há uma teoria muito legal sobre a possibilidade de Fred não existir, afinal, ninguém o enxerga, apenas a pessoa que está no pesadelo. É interessante uma análise do filme em que muitos são livres para ter, em que Fred representa apenas uma sombra, o seu lado negativo, os medos e os problemas psicológicos de cada pessoa. No mundo dos sonhos, o vilão era imortal e seus poderes só perdiam força quando os rebeldes perdiam medo, tomavam controle dos seus sonhos e reagiam. E assim é a vida quando tomamos o controle. Outro ponto muito interessante da história pré-Fred Krueger é que muitos psicopatas da vida real se tornam psicopatas por além de uma predisposição genética somada ao ambiente insalubre de abuso infantil, há outras características como bullying, castigar animais e uma relação tortuosa com a mãe que é bem trabalhado e levantado na série Mindhunter. O mesmo ocorre com Jason Voorhees. Inclusive fizemos uma análise de Jason Voorhees. Clica aqui para assistir que o vídeo tá muito da hora. Do direito, e se Fred Krueger fosse condenado? Qual seria a sua sentença? Por quanto tempo ele ficaria preso? A franquia traz muitos conceitos interessantes, como o justiçamento e os sinais de psicopatia ainda na infância, que eu pretendo abordar ainda em vídeos futuros. Mas hoje vamos abordar o filme à luz da dosimetria da pena, que nada mais é do que o cálculo feito pelo juiz, que a grosso modo refere-se à quantidade de tempo que o réu permanecerá preso. Bom, ao longo de 8 filmes e um crossover com Jason Voorhees, de 1984 a 2010, o que o Fred mais cometeu foi o crime de homicídio. É mesmo, é? Especificamente o qualificado previsto no parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, totalizando 41 vítimas, dentre elas não falta qualificações. Parágrafo 2º, inciso 1º, por motivo torpe. Parágrafo 2º, inciso 3º, o emprego de fogo, asfixia, tortura e o afogamento como meio cruel. E também o inciso 4, que refere-se ao meio utilizado, tornando impossível a defesa da vítima. Portanto, todos os crimes seriam qualificados, em decorrência tanto da motivação quanto dos meios. Pessoal, em um vídeo futuro eu pretendo falar especificamente sobre o crime de homicídio, analisando cada ponto específico, o que é motivo torpe, se é cabível interpretação analógica e a diferença entre motivação e os meios utilizados, trazendo como exemplo o irmão de Fred, Ghostface de Pânico, também idealizado por Wes Craven, mas apenas se esse vídeo chegar a uma quantidade razoável de likes. Portanto, ajude esse canal a crescer o incentivo da produção de conteúdo, compartilhando o vídeo com os amigos por WhatsApp, Instagram ou qualquer uma outra rede. Mostre para os algoritmos que esse conteúdo é relevante. E deixe aí nos comentários qual slasher você quer que a gente analise aqui no canal. Michael Myers, Letterface, Bendy, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Conto com vocês, galera. Doutores, primeiramente, se houver mais de uma circunstância qualificadora, motivo torpe, meio cruel, por exemplo, como é o caso que vimos aqui, não existe o senso comum do crime duplo ou triplamente qualificado. O crime é apenas qualificado e ponto. De acordo com o STF, se houver mais de uma qualificadora, uma delas qualifica o crime, e a outra ou outras é considerada como agravante genérica, se houver previsão, ou circunstância judicial desfavorável, caso não seja prevista como agravante. Detesto informar isso, mas o Datena mentiu para você. Dosimetria da pena. O Código Penal brasileiro adotou o sistema trifásico, ou seja, o magistrado passará por 3 fases até chegar à pena final do réu.
Pessoal, apesar de a dosimetria ser um instituto utilizado por juízes, é de suma importância que advogados também tenham o conhecimento. Afinal, não é raro ver juízes se equivocarem no cálculo da pena do réu. Na primeira fase, o juiz irá fixar a pena base, dentro do previsto no crime de homicídio qualificado, que é de 12 a 30 anos, de acordo com o artigo 59 do Código Penal. Para isso, irá analisar a presença de circunstâncias judiciais, fatores que envolvem o crime, como veremos logo a seguir. A segunda fase irá se preocupar com a fixação da pena provisória, pegando a pena base fixada na primeira fase e verificando se há presença de agravantes e atenuantes, como por exemplo, se o réu é reincidente, terá uma agravante. Se o réu confessar o crime espontaneamente, terá uma atenuante, podendo diminuir ou aumentar a pena. Na terceira fase, haverá as causas de aumento ou diminuição da pena, espalhadas por todo o ordenamento jurídico, tanto na parte especial do Código Penal quanto em outras leis especiais. Tentativa e arrependimento posterior são causas de diminuição de pena, enquanto que matar mulher na presença física ou virtual de descendente é causa de aumento de pena. Vamos a um exemplo. O 6º capítulo de A Hora do Pesadelo apresenta um exemplo que se encaixa perfeitamente com o crime de feminicídio com aumento de pena, onde Fred mata a sua esposa na frente da filha. Pessoal, a grosso modo, qualificadora, causa de aumento ou agravante, todos representam a mesma coisa, que é o aumento da pena do réu, servindo apenas como uma forma de instrução ao magistrado, de que em que momento ele irá atenuar a pena ou aplicar uma causa de aumento e o motivo. De qualquer forma, a pena de uma pessoa não deve residir na subjetividade do juiz, devendo cumprir o requisito do princípio da legalidade. Na primeira fase, como falado, partiremos da pena de 12 a 30 anos do artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. Pessoal, aqui entrará um pouco da discricionariedade do magistrado, mas com o respaldo legal. Com exceção dos antecedentes, as demais circunstâncias são expressamente subjetivas ao magistrado. No entanto, embora subjetivas, ele deve fundamentar cada uma delas. Vamos analisar conforme espectro de níveis, entre circunstâncias favoráveis e circunstâncias desfavoráveis. Essas são as circunstâncias que um juiz utiliza para condenar o réu. Na primeira fase, o juiz utilizará o artigo 59, onde encontrará as circunstâncias judiciais. Em primeiro lugar, a culpabilidade. Em sentido amplo e não da teoria do crime, diz respeito à reprovabilidade do crime e do autor do fato. Uma condição desfavorável ao réu que poderá aproximá-lo ao máximo da pena. Em segundo lugar, os antecedentes. Tudo que ele já passou pela justiça em matéria criminal. O entendimento majoritário entende que apenas condenações já transitadas em julgado serão consideradas, não considerando os processos em curso. Portanto, como Fred nunca foi condenado de fato com trânsito em julgado, esse critério não será alcançado. Por mais que tenham vários crimes, ele não foi condenado em nenhum deles. É isso aí, sintam-se revoltados, galera. Representando um benefício para o nosso réu e diminuindo o seu tempo de pena. Em terceiro lugar, a conduta social, que é uma pessoa que agrega e possui um bom desempenho na sociedade, o seu contexto social. Quarto, personalidade. Personalidade é um assunto bem delicado, pois no meu entendimento apenas psicólogos teriam a capacidade para definir. Um juiz não. E ao nosso réu haveria uma circunstância bastante desfavorável, pois configura a figura de um psicopata. Já os motivos, que representa qual foi a motivação que levou o agente a praticar o crime, teria uma boa justificativa, como casos de violenta emoção por provocação da vítima, o réu estava quieto na dele e a vítima veio provocá-lo. Já as circunstâncias são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito. Consequência é o resultado da conduta, aquilo que se concretizou no mundo real. Exemplo do homicídio é a morte da vítima. Já nesse ponto, é o comportamento da vítima que possa ter desencadeado a conduta do agente. Após passar pela segunda fase, onde o máximo de aumento ou diminuição é 1/6, e a terceira fase onde poderá ultrapassar, chegamos à pena do réu. Guys, reforçando o aprendizado e assim como explicado no vídeo sobre o concurso de crimes de Jason, a pena em concurso material de Fred seria de 1.102 anos. Contudo, com a aplicação do artigo 71 do crime continuado, com uma média de 4 a 5 mortes por filmes, o resultado seria de 864 anos. Portanto, a pena aplicada seria de 864 anos. Ah, nada mal para um ser que não morre nunca.
Pessoal, existe uma grande diferença entre pena aplicada e pena a ser cumprida. De acordo com o artigo 75 do Código Penal, o máximo de pena a ser cumprida no Brasil é de 40 anos. E na verdade, 864 anos de pena do Sr. Kruger serviria apenas para prejudicá-lo em relação à progressão da pena, pois de acordo com a súmula 715 do STF, contará a pena aplicada e não a pena unificada de 40 anos. Ou seja, os 40 anos no presídio do Sr. Kruger estaria garantido. Então é isso, pessoal. Agradeço por ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima.